Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Fechamento de Mercado. Hoje, segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2018, e hoje o Ibovespa passou por uma realização de lucros após um movimento muito positivo que vem sendo observado aí nas últimas semanas desse ano de 2018. O Ibovespa acabou seguindo nessa segunda-feira o viés de realização também das bolsas internacionais. A gente vai aqui à tela para falar um pouco mais do desempenho das bolsas. Como eu falei, no Brasil, o Ibovespa recuou 0,97%, com isso a Bolsa voltou abaixo dos 85 mil pontos, que foi a máxima registrada aí na última sexta-feira, aos 84.698 pontos. O giro financeiro de hoje totalizou 11,6 bilhões. Lá fora, os principais índices também recuaram na sessão dessa segunda-feira. A França caiu 0,14, a Alemanha 0,12. Na Inglaterra, o viés foi outro, mas também bem próximo da estabilidade. Nos Estados Unidos, os três principais índices recuavam, algo próximo a 0,4%, isso no horário do fechamento da Bolsa Brasileira. No Brasil, eu falei, a queda foi de 0,97%. O dólar, por sua vez, também teve um dia de ajuste após quedas sequenciais. Hoje, a moeda americana avançou frente às principais divisas globais e também frente ao real. Hoje, a alta foi de 0,86%, o dólar sendo cotado na casa dos R$ 3,16. Basicamente, hoje, os investidores estavam sem maiores direcionadores. Há uma expectativa pela agenda econômica dos próximos dias, principalmente lá fora, nos Estados Unidos. Na quarta-feira será conhecida a decisão de política monetária do Banco Central americano. Não é de se esperar nenhum movimento de aumento dos juros, mas a expectativa é que o Banco Central possa trazer novas pistas sobre como pretende se comportar ao longo desse ano de 2018. E na sexta-feira, o Banco Central americano, na sexta-feira será divulgado os dados do payroll, que são os dados oficiais sobre o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Falando um pouco mais sobre o Brasil, ao longo do final de semana não tivemos maiores notícias relacionadas aí ao campo político, também pensando em eleições para 2018. Hoje, o grande destaque ficou com o resultado primário do governo central do mês de dezembro. Conforme o previsto pelo mercado, houve um déficit de 21,2 bilhões de reais no último mês de dezembro. Com isso, o resultado final de 2017 foi um déficit de 124,4 bilhões de reais. Esse valor, o déficit já era, de certo modo, amplamente esperado pelo mercado, mas a meta do governo era um déficit de 159 bilhões. Então o resultado ficou abaixo da meta, isso também não foi uma surpresa, mas ressalta aí o grande desafio que o governo tem nesse campo aí fiscal, a necessidade que tem que ser feita para o ajuste das contas públicas para que 2018 seja um ano que o governo consiga entregar a sua meta e aos poucos reduzindo esse déficit realmente bilionário aí, acima dos 100 bilhões. Isso no longo prazo é extremamente fundamental, por isso também falamos tanto da importância da reforma da Previdência. Agora, eu vou falar um pouco mais sobre o comportamento do Ibovespa. Eu trago aqui as maiores altas e baixas, como vocês podem observar na tela. Começando aí pelas principais altas, maiores altas, podemos ver as ações da Fibria, hoje com ganhos de 5,2%. A ação vem de um movimento muito positivo nas últimas semanas. Em seguida, Magazine Luiza subindo 2,2%, Copel, CPFE e JBS completaram a lista. No caso da Fibria, além de uma expectativa positiva para o balanço da empresa, a empresa deve divulgar ainda hoje à noite o seu balanço relativo ao quarto trimestre de 2017. Temos uma expectativa muito positiva sobre esse balanço. Também algumas notícias foram divulgadas durante o final de semana sobre possíveis M&A, fusões e aquisições dentro do setor de papel e celulose, inclusive envolvendo o nome da Fibria, acabaram animando e estimulando essas compras e fortalecendo hoje as ações da Fibria. Repito, foram notícias divulgadas durante o final de semana, mas nada confirmado pela companhia. De qualquer forma, sempre essas notícias, rumores, acabam aquecendo o setor como um todo e hoje a Fibria acabou se destacando. Por outro lado, aqui entre as principais quedas dessa segunda-feira, alguns papéis passando por uma realização de lucros, ações que vinham de altas sucessivas, e também outros papéis que foram influenciados por notícias. Por exemplo, BB Seguridade hoje caiu 4%. Nessa segunda-feira, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, divulgou alguns dados relativos ao setor no mês de dezembro, alguns dados negativos para
BB Seguridade, o papel acabou figurando entre as principais quedas. Lembrando que nesse segmento de seguros, nossa principal recomendação são as ações do IRB. Agora, ainda entre as principais quedas, Qualicorp, VEG e as ações do Bradesco foram hoje os maiores baixas dentro do índice Ibovespa. Agora eu vou chamar a atenção também para a agenda econômica dessa segunda-feira, que é a tradicional Pesquisa Focus. E aqui eu trago um quadro com as principais alterações da Pesquisa Focus dessa semana em relação à semana passada. Então aqui comentar as principais variáveis macroeconômicas para a Selic. Por exemplo, não houve mudança nas expectativas, ou seja, os economistas seguem projetando a taxa básica de juros em 6,75% no final desse ano, chegando a 8% no final do ano que vem. Para o PIB, projetado esse ano um crescimento de 2,66%, ligeiramente abaixo do que era previsto na semana passada, e para o ano que vem, 2019, a expectativa é que o PIB avance 3%. Essas aí são as principais alterações sugeridas pela Pesquisa Focus. E agora eu vou, antes de terminar o programa, chamar a atenção para a agenda econômica de amanhã, terça-feira. Teremos aqui no Brasil a leitura do IGPM do mês de janeiro. Então, primeira leitura aí sobre esse indicador de inflação muito utilizado no reajuste dos preços dos imóveis. Na zona do euro, a leitura preliminar do PIB, lá do quarto trimestre de 2017, e na China teremos um PMI da manufatura. Esses são os principais destaques da agenda econômica. E eu repito, previsão que a Fibra divulgue seu balanço ainda hoje à noite. Outras empresas vão, ao longo das próximas semanas, divulgar seus números finais de 2017, então é um período que a gente pode ver também um aumento da volatilidade nessas companhias. Eu vou encerrando o programa de hoje, desejo a todos uma excelente noite e até amanhã.